Olá, queridos irmãos, graça e paz de Jesus para a sua vida. Bom dia, espero que todos vocês estejam bem, que Deus possa agora, através do estudo da palavra dele, nos ensinar, nos corajar, nos animar a prosseguir no caminho reto do Senhor. Vamos estudar essa manhã a nossa 10ª lição da revista, falando sobre esse tempo de crise a qual nós estamos enfrentando, esse tempo de isolamento, esse tempo de pandemia. Mas nós vamos estudar hoje o tema falando sobre os frutos, da tribulação. O autor ele vai trabalhar conosco o texto de Romanos, capítulo 5, verso 3 a 5. E nós vamos ler esse texto. Romanos 5, de 3 a 5. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém, amados? Vamos orar para depois a gente já entrar direto no estudo da lição? Vamos orar neste momento? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos por essa manhã de domingo, exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é eterno. Pai, agora te entregamos as nossas vidas no teu altar, entregamos o estudo, Pai, de mais uma lição nesta manhã, Pai. Deus, que a tua palavra, Senhor, que nós venhamos aprender da tua palavra, que nós venhamos, Senhor Deus, ser animados pelo teu Santo Espírito nesse momento, e que o Senhor fale conosco, nos ensine, Pai. Esse é o nosso desejo. Continua conosco, nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nós vamos, então, partilhar um pouquinho do resumo desta lição. Frutos da tribulação, baseado nesse texto de Romanos, capítulo 5, verso 3 até o verso 5. Na introdução, o autor da lição ele nos faz uma pergunta. Por que enfrentamos tribulações? Qual deve ser a nossa postura diante das tribulações, diante delas? E é possível aprender alguma coisa com as tribulações, com as dificuldades, com as adversidades que nós enfrentamos? Se nós olharmos, meus amados, aqui da PIB-5, nós estudando Tiago, a gente se deparou com alguns textos que também contam um pouco sobre isso, sobre ser perseverante, ter a esperança diante de momentos difíceis. Logo no início, ali, Tiago já fala sobre isso. E aí, o autor da revista aqui, ele vai dizer que as tribulações, infelizmente, fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa natureza humana. E nesse texto da lição, esse texto base, perceberemos que o apóstolo Paulo estava escrevendo à cidade, ou melhor dizendo, à igreja de Roma. Por isso o livro de Romanos. E ao escrever isso, ele nota que eles estavam enfrentando tribulações. Aquela igreja estava passando por adversidades, por momentos difíceis. Tanto no seu contexto social, a qual ele estava inserido, no seu contexto local, da cidade, como também no de sua fé. E aí o autor ele diz que os cristãos naquele tempo foram justificados. O que é isso, pastor? Foram declarados inocentes dos seus pecados diante de Cristo, através daquele sacrifício feito por Jesus na cruz. E o fato de terem sido reconciliados, através da cruz de Cristo, isso conferiu a cada um deles paz e o direito de se alegrar na esperança da glória que está por vir, na esperança da glória vinda da parte de Deus, na esperança da glória vinda
né, dos céus. E aí ele diz que mesmo com isso, eles não estavam isentos de passar por momentos difíceis. Mesmo com isso, eles não estavam isentos de passar por tribulações. Assim como nós estamos enfrentando neste momento, com essa pandemia, com todo esse contexto, né, que está em volta dessa pandemia, tanta dificuldade financeira, familiares, né, na igreja, né, os templos fechados ou com as suas restrições, né, no comércio em geral. Mas, né, o ensinamento de Paulo aqui, que mesmo nós sendo cristãos, mesmo sendo inocentados da culpa do pecado através do sacrifício de Cristo, isso nos traz uma paz, isso nos traz uma alegria, uma esperança, mas mesmo assim nós não estamos isentos de passarmos por tribulações. O autor ele diz que todos os cristãos, assim como eu e você, estamos inclusos nesse processo. Nós devemos gloriar na esperança da glória de Deus, ainda em meio às tribulações. E aí nós vamos ver que o autor ele divide um pouco o texto base. E aí nós vamos analisar cada um desses tópicos neste momento. O tópico 1, você que leu a lição ou pode ler a lição posteriormente, já mandei aí umas 2 vezes, né, no grupo ou individualmente para você no seu WhatsApp, você pode abrir. O tópico 1, ele diz que a tribulação produz perseverança. Em meio ao momento difícil, produz em nós uma perseverança. O autor ele diz que pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida estão sujeitas a passar perseguições. Já dissemos isso na introdução. Mas Paulo, o escritor da carta aos Romanos, ele recomenda que os cristãos deveriam ter especial interesse pelas tribulações. Algo estranho isso, né? Nós olharmos e termos interesse pelas tribulações. Mas o apóstolo nos ensina que isso não significa dizer que deveríamos assumir uma postura de buscarmos sofrer, de buscarmos passar por momentos difíceis, buscarmos humilhação, buscarmos passar por tribulação. Não é isso. O apóstolo Paulo, ele propõe que o sofrimento resultante, né, o resultado desse sofrimento, dessa tribulação, terá um fim em si mesmo. Ele vai nos ensinar algo, é um elemento pedagógico, é algo de ensino para nós. Isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar através da tribulação que produz perseverança. E aí ele usa, o autor, uma frase de Benjamin Franklin, um dos líderes da Revolução Norte-Americana. Ele diz, Benjamin Franklin disse: viver é enfrentar um problema atrás do outro. Pura verdade o que Benjamin Franklin escreveu, disse: viver é enfrentar um problema atrás do outro. Na nossa trajetória de vida é assim, no nosso dia a dia, é enfrentando um problema a cada dia, é matando um leão a cada dia, não tem um ditado assim? Mas Benjamin Franklin, ele quis dizer que eles são, os problemas, eles são inerentes à vida humana, eles pertencem à vida humana. E quando o apóstolo Paulo diz que deveríamos nos gloriar no meio das tribulações, ele considera até mesmo a pior delas, isto é, aquela tribulação que parece, ele compara como um rolo compressor passando sobre as nossas vidas, nos esmagando de tal modo que nós não conseguimos reagir diante disso. E aí entra a perseverança em meio às nossas tribulações. Se há termos que experimentar as tribulações, não devemos nos tornar vítimas dela. Não devemos culpar alguém ou algo, mas devemos nos alegrar, nos posicionarmos em sentimento de alegria e empenharmos para que através dessa tribulação cresça em nós a perseverança. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina nesse primeiro ponto, que nós devemos experimentar essa tribulação que vai gerar, que vai produzir em nós, o que vai crescer em nós uma perseverança para a gente
prosseguir. Em segundo lugar, o autor da revista, ele traz para nós a sequência do texto, que a tribulação ela produz a perseverança, e a perseverança ela produz um caráter aprovado diante de Deus. A perseverança produz um caráter aprovado. A perseverança, diz o autor, é uma das mais estimadas virtudes que o ser humano pode adquirir. Ela, na verdade, desempenha um papel fundamental no modo como lidamos com as tribulações. A perseverança ela tem um papel primordial em meio ao modo como nós vamos lidar com as tribulações. Ainda que estudamos vários livros que falem a respeito deste assunto, não conseguiremos entender isso por completo, por totalmente. Mas também não adianta ficarmos, diz o autor, orando no sentido de que fôssemos agraciados com a perseverança. Isso não faz parte dos ensinamentos da palavra. Isso não faz parte da pedagogia, do ensino de Deus para as nossas vidas. Mas só aprenderemos a ter perseverança no exercício prático. Em meio às tribulações, vai gerar em nós perseverança. E dessa perseverança, um caráter que Deus quer para nós, esse caráter aprovado. O autor ele continua dizendo, no segundo parágrafo aí, no ponto 2, que a perseverança tratada por Paulo significa um tipo de paciência que vai nos fazer triunfar, que vai nos fazer sairmos vitoriosos. A perseverança, ela nos concede uma estabilidade positiva. E aí ele vai comparar o autor, dando um exemplo, com a primeira vértebra da nossa coluna vertebral, que é aquela que vai sustentar todo o nosso crânio, o nosso rosto. É aquela que tem sobre ela um peso que pode variar de 5 quilos a 27 quilos, mas ela vai gerar as condições normais dela, as oportunidades ideal para o nosso crânio poder ser manuseado. Imagine a diferença de peso, mais ou menos de 22 quilos sobre uma vértebra. E aí ele traz isso, que a perseverança, quando ela produz um caráter aprovado, é isso, é essa estabilidade, como a coluna aqui. E aí ele continua nos dizendo, uma vez que as perseveranças são inevitáveis na nossa vida, não tem como a gente evitar de passar, mas nós precisamos aprender a suportar as perseveranças. E ele diz, mas na verdade, buscando conhecer mais a natureza dessas perseveranças, mas na verdade, buscando conhecer mais a natureza da tribulação, o que podemos fazer para amenizá-la e nos colocando inteiramente nas mãos de Deus. Para a gente aprender a amenizar isso, essas tribulações, essas dificuldades, essas adversidades, nós precisamos aprender a colocarmos isso tudo nas mãos poderosas do nosso Deus. E ele diz, uma perseverança que gera em nós uma paciência que nos fará triunfar sobre as tribulações. Então, nosso caráter vai ser aprovado em meio à perseverança quando ela gerar em nós paciência, para que a gente possa triunfar, para que a gente possa sair vitorioso, para que a gente possa vencer essa tribulação. E no meio dessa pandemia não é diferente, irmãos. A tribulação vai produzir em nós perseverança. E a perseverança vai produzir em nós um caráter aprovado pelo nosso Deus. E aí, em terceiro lugar, o terceiro ponto da lição, o autor ele diz para nós o seguinte: o caráter aprovado produz esperança. É uma escalazinha que ele divide o versículo, principalmente o versículo 3 e 4. Mas ele diz no ponto 3 que o caráter aprovado produz esperança. A aprovação
é o resultado de uma provação. Quando você faz uma prova, você quer chegar ao êxito, ao resultado de uma aprovação, não o resultado de uma reprovação. Então o caráter aprovado, ele produz em nós uma esperança. A aprovação é resultado disso, de uma provação que estamos passando. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, assim também como nós, ele nos lembra que as tribulações são um elemento fundamental para que a perseverança nos leve à vitória. Há um caráter aprovado. É isso que o apóstolo Paulo esperava da igreja de Roma. E é isso que ele espera de nós nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade. Do contrário, as tribulações só servirão para nos fazer sofrer. Se as tribulações não nos ensinar o rumo à vitória, a vencermos, elas vão nos ensinar a sofrer. Então, nosso pensamento deve ser isso. O elemento fundamental em meio às tribulações é o quê? É que essa perseverança vai produzir em nós vitórias. Vai nos levar rumo à vitória. Vai fazer-nos triunfarmos para o campo da vitória. Senão nós vamos ficar só sofrendo. E aí vai ser o resultado vai ser negativo diante da aprovação. Mas quando o resultado é positivo, há uma aprovação, diante da aprovação, o elemento é esse. O elemento fundamental vai nos levar para a vitória. E esse elemento é a perseverança. Então, amados, os cristãos aqui desejavam receber a sua aprovação, se submetendo a um processo semelhante daquelas pessoas que trabalham refinando metais preciosos. Um exemplo, o ouro que ele traz aqui. Ao submeter o ouro ao fogo, é retirado, é extraído toda a sua impureza. E a partir daí, então, ele se tornará puro. E assim é conosco. Quando a gente passa por uma tribulação, nós estamos passando por um processo de provação para a gente ser aprovado, para a gente se tornar mais puro. Ao enfrentarmos as pesadas lutas da nossa vida, com a devida perseverança, a paciência triunfadora, teremos a oportunidade de nos tornar mais puros, melhores e nos aproximarmos mais do nosso Deus. O apóstolo Paulo ele encerra esse processo dizendo: tribulação, perseverança e caráter aprovado gera em nós esperança. A esperança tem a ver com a certeza da conquista de Cristo na cruz do Calvário. Eu e você não nos decepcionaremos com Cristo, porque em meio a tudo isso que nós estamos passando, a tribulação vai fazer em nós gerar perseverança, a perseverança vai fazer gerar em nós um caráter aprovado, e esse caráter aprovado vai gerar em nós uma esperança em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos partir para a conclusão, já vamos encerrar a lição, o resumo dessa lição. Quando o apóstolo Paulo aqui ele fala sobre as tribulações, o Senhor nosso Deus, ele sempre estará conosco, em meio às tribulações, em meio à nossa provação. E que é possível para nós nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Romanos, esse capítulo que nós trabalhamos, capítulo 5, verso 2, a parte B. Ele, o Senhor, utiliza o nosso sofrimento humano, resultado da nossa queda, do nosso pecado. Ele utiliza essa provação para nos ensinar, para nos aperfeiçoar e para nos dar a oportunidade de nos aproximarmos cada vez mais dele. Amém, amados? Esse é o resumo da nossa lição. Esse é o resumo da lição de número 10, frutos da tribulação. Então, amados, nós aprendemos nesta manhã que o Senhor nos ensinou que a tribulação gera em nós perseverança, a perseverança gera em nós um caráter aprovado
E um caráter aprovado gera em nós uma esperança de vitória em Cristo Jesus. Amém? Que Deus assim te abençoe, abençoe a sua família, que você tenha um domingo abençoado pelo Senhor e espero você às 7 da noite no nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Que Deus assim te abençoe e te guarde para a glória dele. Nós estaremos reunidos em nome de Cristo Jesus. Até logo mais. Um forte abraço para você, meu irmão, meu amigo da PIBC.